Oi gente, olá, tudo bem? Eu sou Antônio Curti e vamos para mais um vídeo, mas antes da gente prosseguir com o vídeo, não se esquece de se inscrever porque os inscritos estarão concorrendo em maio, no início de maio eu vou sortear uma jersey oficial, uma camisa oficial da NFL para quem estiver inscrito no canal, cortesia da urlachershop.com.br, uma jersey até R$430, então não é qualquer jersey, vejam lá quais jerseys tem até esse valor para você escolher, tá bom? A maioria delas está até esse valor. Dito isso, se inscreve, ó, só aplicar aqui. Tô virando youtuber, coisa maravilhosa. Like no vídeo, compartilha, não sei das quantas. Gente, uma história muito legal que eu vou contar aqui, né? Geralmente eu estou fazendo vídeos de análise, estou fazendo vídeos de reações a notícias da semana na NFL, mas eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou contar uma história para vocês, um momento mais Forrest Gump. Há uns 3 anos, na semana do Super Bowl, eu estava meio sem pauta. Foi o Super Bowl entre Carolina Panthers e Denver Broncos. A gente já tinha feito tudo o que dava pro futebol. E eu tava indo atrás de pauta, desesperado, falei assim, puxa vida, a gente precisa de uma pauta um pouco mais like user, um pouco mais tranquila, tal, que não seja sobre o jogo em si. E aí eu fiquei pensando assim, né, porque eu tinha visto De Volta pro Futuro naquela semana, aliás, excelente filme. E aí eu fiquei pensando, cara, como que será que era assistir NFL em 1985 aqui no Brasil? Porque naquela época ainda não passava NFL no Brasil. No final da década de 80 começam transmissões pontuais na Bandeirantes, e a maior parte delas em VT e não ao vivo, na programação, né, na faixa nobre do esporte. E como que era? Porque, tipo, eu gosto muito dessa época, anos 80, anos 90. Eu nasci em 91, mas eu gosto muito dessa época. Eu sou apaixonado pelos anos 80, pelos anos 90, mesmo não tendo vivido de fato aquela época, né? Nos anos 90 eu era uma criança. Eu faço 9 anos em outubro de 2000. Então, eu não tenho tantas recordações assim, mas é uma época que eu acho legal. E aí eu fiquei pensando, como que era ver NFL naquela época? Como que eu vou descobrir isso? Guia de programação. Mas não tem acesso fácil a guia de programação, né? Para quem não se lembra, a TV a cabo nos 90, nos 2000, tinha revista de programação. Eu falo isso no meu livro, inclusive, no manual. Que era como eu descobri o horário da NFL, que uma vez eu descobri por acaso que estava passando, eu tive que descobrir pelo guia de programação quando passava sempre. Então, eu fiquei pensando, onde que eu vou achar isso? Aí eu lembrei que tem um acervo da Folha. A Folha de São Paulo disponibiliza o acervo dela para pesquisa. E aí eu pesquisei lá, Super Bowl. E aí eu encontrei uma notícia muito legal de 1986, que foi o Super Bowl entre Chicago Bears e New England Patriots, que são os dois times que eu torço para os Bears, mas meu segundo time são os Patriots. E Super Bowl 20. E os americanos que viviam no Brasil e alguns poucos outros que conheciam o futebol americano, se reuniam no Hotel Maxud aqui em São Paulo, fica na região da Avenida Paulista, fica uma quadra da Avenida Paulista, para uma transmissão via satélite, que eles pegavam um sinal via satélite, uma coisa muito doida, e assistiam ao Super Bowl. Então, o Super Bowl as pessoas conseguiam assistir, o resto não. E aí eu falei, tá, encontrei Super Bowl em 86, qual que é a coisa mais longe que eu consigo encontrar? Eu procurei NFL, futebol americano, etc, achei umas coisas meio aleatórias, achei artigos sobre o América, time de futebol do Rio de Janeiro, que era o futebol americano, era o futebol do time do América, né? Por exemplo. E aí eu achei uma matéria de 1973 ou 74 de um brasileiro que ia fazer intercâmbio pelo Rotary Club, intercâmbio na região de Oklahoma, né, no estado de Oklahoma. Esse brasileiro chama Antônio de Rienzo. E ele foi fazer intercâmbio para jogar futebol, né? Eu falei assim, nossa, por que tem futebol americano nessa matéria? Por que a pesquisa... Eu estou olhando para baixo porque o nosso cérebro funciona assim, o olho, né? Eu estou tentando lembrar das coisas. E eu vou tentar olhar mais para a câmera. E aí eu descobri que ele conseguiu uma bolsa de estudos em Oklahoma, no Oklahoma Sooners, time de futebol americano, que na época era muito bom, que na época era treinado pelo Barry Switzer, que foi campeão na NFL depois com os Cowboys. E aí eu descobri que ele ganhou essa bolsa e era kicker dos Sooners. E ele foi campeão nacional do college em 1974. A gente tem um brasileiro, é o único. Ele foi campeão nacional do college como kicker. E ele tinha, ainda tem recordes de chutador em Oklahoma, o de Renzo. E eu fiquei fantasiado com aquela história. Eu falei assim, cara, que coisa louca, meu Deus do céu. Foi um brasileiro, antes do Cairo. E, não foi por conta do Cairo que eu fui atrás disso. Não foi, quando o Cairo entrou, que deu aquele clique e falou, será que teve algum outro brasileiro que a gente não sabe? E ele meio que mudou o nome dele para Tony de Rienzo.
Então, tipo, Di Renzo, como teve muita imigração americana, desculpa, americana é ótimo, imigração italiana para os Estados Unidos, assim como teve aqui para o Brasil, Di Renzo, tipo, Anthony Curti, as pessoas pensam, pode, se eu estivesse jogando futebol americano nos Estados Unidos que nem ele, ainda mais que meu nome é Anthony e não Antônio, as pessoas nunca iam me descobrir. Da mesma forma que Tony Di Renzo, nunca descobriram esse cara. Foi na cagada que eu achei ele. E aí, beleza, né? Fiquei louco com essa história. Aí deu uns 2 dias, eu comecei a ir atrás de histórico de draft. Porque, pra quem não sabe, naquela época o draft não era 7 rodadas. O draft vira 7 rodadas quando eles instituem o salary cap na NFL, no meio da década de 90. Um pouco antes até, né? 94. E aí eu descobri que o Tony Di Renzo foi draftado pelo então San Diego Chargers. Então, o único brasileiro draftado, já que o Cairo não foi draftado, o Michael Bonani não foi draftado e o Duzão não será draftado, porque já jogou como profissional, o único brasileiro draftado pela NFL até hoje é o Tony Di Renzo. Foi uma rodada bem mais tardia do draft, agora eu não lembro de cor, mas não foi nas 7 primeiras, então hoje ele também não seria, mas o draft era diferente naquela época. E aí ele foi draftado pelos Chargers. E é umas coisas muito doidas que a gente descobre. E aí meio que a história morreu, né? Eu publiquei a história e meio que tava na caça para tentar falar com ele. Daquela época eu fazia um podcast, que é o embrião do nosso podcast de hoje, com o Eduardo. A gente chamava de Rádio América, a gente gravava na Central 3. E o meu parceiro de podcast, o Rodrigo, eu estudei com ele na faculdade, morei com ele na República, em Ribeirão. Então a gente era bastante próximo. E aí ele meio que se apaixonou pela história também. E aí ele começou a stalkear as filhas do cara e mandar mensagem para as filhas dele, que eram americanas. Ele casou com uma americana e as filhas tinham nome em inglês e tal. E aí uma delas respondeu e a gente conseguiu o telefone desse cara. Infelizmente essa gravação se perdeu, mas a gente conseguiu entrevistá-lo. E eu acho que eu fiz uma segunda matéria. A primeira matéria eu tenho o link e eu vou colocar na descrição. E aí eu descobri várias coisas legais. Ele, de fato, foi draftado pelos Chargers, mas acabou não se adaptando. Depois ele teve passagens pelos Packers e pelos Patriots. Pelos Patriots? Acho que pelos Patriots ou Steelers, uma coisa assim. E o técnico dos Packers na época era o Bart Starr. O quarterback foi 2 vezes campeão do Super Bowl, que tá no Hall da Fama, papapá. Tipo, o cara foi treinado pelo Bart Starr. Coisa louca. Mas ele nunca passou do training camp. Né, ele nunca se adaptou à NFL. Isso é uma coisa que acaba acontecendo, né, porque você sai daquele ambiente de campus e tal. E ele falou pra gente na entrevista que ele gostava muito do ambiente, porque tipo, o cara era brasileiro, no time de futebol americano, né, pegava todo mundo, blá. E aí na NFL é um ambiente diferente, né? É um ambiente mais profissional. E aí ele não conseguiu se adaptar muito bem e acabou não integrando nenhum elenco de temporada regular. Mas até hoje o Tony Di Renzo é um cara conhecido lá em Norman, onde fica o campus da Universidade de Oklahoma. Ele depois começou a trabalhar como fala isso em português? Vendedor de carros. Desculpa, tem uns momentos meio Luciana Gimenez que eu tenho, vocês sabem. E vendedor de carros, porque tipo, ele conhecia todo mundo, etc. Tem muito jogador de college que acaba rumando para esse caminho. E cara, ele fala português pior que o Dr. Rei. É muito louco isso, porque o cara tá morando nos Estados Unidos desde o início da década de 70, então tipo, ele meio que desaprendeu a falar português. Ele me dizia que tinha família aqui no Brasil ainda, que vinha pro Brasil a cada ano, uma coisa assim, ou a cada 2 anos, para rever os familiares. E é isso, essa é a história. Eu falei com ele faz 2 ou 3 anos, e a gente teve um brasileiro draftado já. E vai continuar tendo só ele, né? Por um tempo, porque o Duzão, como eu falei, foi profissional aqui no Brasil, então ele não é elegível para o draft. História muito louca e muito legal. Que pena que ele não teve sequência como jogador profissional em temporada regular. Mas é isso, né? É uma história que pouca gente sabe e que eu acho que não tinha tantos seguidores na época, não tinha canal no YouTube, então não teve tanto alcance essa história. Alguns de vocês que estão vendo já viram essa história naquela época. E aí foi o único furo que eu tive jornalístico na minha carreira, né? Ontem foi dia do jornalista. Eu não sou jornalista, sou formado em Direito, mas essa é uma história que eu mergulho, porque foi pura apuração, né? De descobrir isso. Foi meio cagada, mas descobri, fui atrás, junto com o Rodrigo. Descobrimos filhas deles, stalkeamos no Facebook, conseguimos uma entrevista.
e foi fantástico. É um dos momentos que eu guardo com mais carinho da minha carreira. A gente descobriu um brasileiro que ninguém sabia que tinha existido e que, de fato, foi o primeiro brasileiro na NFL, nem que seja só training camp, continua sendo o único brasileiro draftado e que é o único brasileiro campeão nacional no college. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, lembrando os inscritos sempre que vocês estão concorrendo em maio a um sorteio de uma jersey. E até a próxima, tá bom? Beijo carinhoso.